imagens. Aqui começa a coisa a complicar um pouquinho. Quem aqui nunca pesquisou uma imagem no Google, viu uma imagem bem bacana, copiou e colocou no seu PowerPoint? Aliás, é extremamente comum, é tão comum que a gente nem para pensar que é violação de direito autoral. A gente tem essa ideia mesmo de que, coloquei lá no Google, achei uma imagem, copiei e colei. Não é assim que funciona. As imagens têm donos, têm direitos autorais e não é só porque está no Google e está disponível para qualquer um ver que você pode usar. É exatamente este o ponto, está disponível para você ver, não para você utilizar. Aliás, o Google ele é uma ferramenta de busca que, no sentido de direito autoral, ela tende a ser bem burra. Então, as pessoas colocam as imagens em seus sites sem ter o direito e o Google faz o index, ele indexa essas imagens e na hora que você procura, você acaba aparecendo para você. Então, assim, o direito autoral já está infringido pelo dono do site que colocou essa imagem às vezes. Porém, o Google se isenta totalmente da possibilidade de ser acusado de qualquer tipo de infração, porque ele é somente um veículo, ele só mostra o material, ele não julga. Inclusive, a maioria das convenções internacionais de direito autoral dizem que o veículo pelo qual isso aconteceu, ele está isentado. O provedor de internet, o Google, inclusive esse próprio Canvas aqui. A gente já vai falar em algum momento de incorporação. Sim. E na incorporação é bem esse exemplo, mas a questão é o seguinte: se você coloca no site de fato, aí sim está correndo risco. Mas se você é o veículo para encontrar, se você é o meio de acesso, aí não. Então é por isso que pode aparecer no Google, por exemplo, mas você não pode usar. Exatamente. E aqui vai ficar também a mesma dica que nós demos na parte de texto. Você copiou, deu Ctrl+C, Ctrl+V no seu material? Cuidado! Se você também clicou na imagem com o botão direito e selecionou a opção salvar imagem como, cuidado, você também está copiando, estamos entrando em terras perigosas. Então a gente vai começar mostrando basicamente a forma mais comum que existe de encontrar imagens, que é no Google. Então assim, o fato de eu ter encontrado no Google não necessariamente quer dizer que não dá para usar, porque de novo, ele é um indexador. O que eu tenho que fazer é, eu encontrei a imagem que me interessa, eu tenho que ir ali direto na fonte para ver se eu posso usar ou não. E uma maneira que eu posso usar que sempre dá certo é o Creative Commons. E o que é esse Creative Commons? O Creative Commons é uma maneira de dizer assim, o autor vira assim e fala, olha, eu fiz isso, fui eu que criei, mas você pode usar. Algumas atribuições do Creative Commons falam, você pode usar, mas tem que dizer que fui eu que fiz. E tem o Creative Commons 0, que você simplesmente pode usar e acabou. Então, o Creative Commons é como se fosse uma licença, são atribuições que determina se você pode utilizar a imagem e como você deve utilizar essa imagem. Se não tem uma atribuição Creative Commons, você não pode utilizar a imagem. Então, aqui a situação é inversa. Se o autor quer que você utilize a imagem, ele vai te informar. Não existe esse negócio de, a imagem está reservada, tem direitos autorais, então eu preciso escrever que ela está com direitos autorais. Não. Se você pode utilizar, você precisa encontrar a licença de Creative Commons. E não é uma licença só que existe, são 7 licenças. Parece confuso, mas no final é muito simples. E tem uma dica que é a melhor de todas. Se você produzir um material, o direito autoral é seu. Sim, o direito autoral da imagem, mas precisa ter cuidado com o conteúdo dessa imagem. Se eu tiro uma fotografia sua, a fotografia é minha, correto? A fotografia é sua. A foto é sua, mas e o a direito imagem? de uso da minha imagem, ela é garantida pela Constituição. Nossa. Então eu tenho que liberar o direito de uso de imagem. Então, por exemplo, eu não posso tirar foto de uma sala de aula.
Não. Porque tem o direito de uso de imagem de cada indivíduo ali. A não ser que eu não reconheça os indivíduos que estão nessa foto. Por exemplo, eles são de costas, o rosto está desfocado. Aliás, é muito comum você ver em algumas mídias fotografias com o rosto desfocado ou com uma tarja, alguma coisa que impeça a identificação. Se você não identifica, você está preservando o direito de imagem daquela pessoa. É interessante porque, apesar de ser imagem, é tudo também muito parecido com texto. A única diferença que a gente encontra mesmo é que, como uma imagem pode mostrar uma pessoa, aí tem o direito constitucional da pessoa da preservação da imagem dela. E se eu infringir a Constituição, o que pode acontecer? De novo, a gente entra naquele esquema de pode dar de 1 a 2 anos de cadeia se for alguma coisa que foi sem o intuito de lucro, mas no caso que a gente está fazendo material, a gente está se beneficiando disso, pode dar até 4 anos de cadeia. Sim, porque o que é um lucro? O lucro não é somente financeiro. Na hora que um aluno recebe uma nota por aquele material, ele está lucrando. É um lucro. O lucro é uma vantagem, né? É uma né? vantagem. Se eu tenho algo em troca que é benefício para mim, é um tipo de lucro. Exato. Então toma muito cuidado. O direito de uso de imagem de uma pessoa, o direito da privacidade de uma pessoa é algo extremamente importante e que inclusive é direito constitucional. Então toma muito, mas muito cuidado mesmo com isso. Bom, a gente vai falar de praticamente 5 formas de utilização de imagem, ou melhor, 5 lugares e maneiras que nós encontramos a imagem. A primeira delas, é claro, é o clássico Google, que é onde todo mundo pensa em primeiro lugar para procurar alguma imagem. Nós vamos também ver imagens em sites, já dentro dos próprios sites, imagens de Facebook, e nisso inclui-se também imagens vindas de WhatsApp e outras redes sociais. As imagens que estão na Wikimedia, que é um wiki somente de imagens pertencente à Wikipedia, e, claro, as fotos próprias, quando que pode utilizar e quando não pode. Vamos tratar de cada uma delas independentemente para mostrar exemplos para vocês. Vamos começar? Vamos lá!